Fala pessoal, meu nome é Francisco Santos, fui aprovado agora no CACD de 2018 em primeiro lugar. Meu nome é Ângelo, eu estou aqui para responder umas perguntas que o pessoal do Damásio me encaminhou. Vou responder algumas perguntas frequentes e falar um pouco da minha trajetória e dos fatores que convergiram para a minha aprovação no ano passado. Sou advogado, formado pela UFMG em Direito, bacharel em Direito, tenho 44 anos, casado, uma filha. Eu sou de Belo Horizonte, mineiro, nascido e criado lá minha vida toda, embora agora eu já esteja em Brasília. Fiz faculdade na UFMG, sou formado em Direito. Advoguei por praticamente 15 anos até me decidir pelo concurso, né, por tentar ingressar na carreira diplomata. E há 3 anos eu venho estudando para o concurso de ingresso na carreira diplomata. Formei em 2015, 2016 e comecinho assim, e só ao final de 2016 mesmo que eu fui me decidir pela diplomacia. Pois é, pessoal, eu decidi prestar o concurso e ingressar na carreira diplomática no momento que eu estava buscando novas oportunidades profissionais. Eu não queria mais advogar, não estava satisfeito com o que eu fazia e queria buscar novas oportunidades, tanto profissionais quanto pessoais. Eu conversei com alguns amigos diplomatas, né, para buscar entender o que seria a carreira e as oportunidades que eu teria. E vi que ali, naquele momento, eu já vi, ainda que de certa forma ainda um pouco idealizado, já vi que a carreira diplomática era me oferecia algumas perspectivas que se enquadravam naquilo que eu buscava para mim e para minha família. Evidentemente que, com o passar do tempo, no estudo, eu fui também conhecendo melhor o que é a carreira diplomática, saindo daquele plano idealizado e tendo uma percepção mais pragmática do que é a vida de um diplomata, do que faz um diplomata. E isso não diminuiu, muito pelo contrário, só aumentou o meu interesse, minha vontade de ingressar na carreira. O concurso, o CACD, sempre teve no meu horizonte, eu sempre flertei um pouco com a ideia de me tornar diplomata, mas confesso que a fama da prova, mais que a prova em si, me desestimulava um pouco. Eu tinha medo de me lançar numa empreitada que depois eu não fosse conseguir terminar. Eu pensava de uma maneira muito pragmática, mesmo que se eu estivesse estudando para concursos jurídicos, se eu não passasse para magistratura eu passaria em outro, e o CACD é meio que não comporta planos B e C, porque quando você está estudando para o CACD você não está estudando para virtualmente nenhum outro concurso. Mas eu me decidi finalmente pela diplomacia em 2016, quando de uma viagem, porque eu estava na Argentina, tirando umas férias, na época eu estudava para magistratura, e no momento que eu decidi, até pelo medo da prova tão difícil, no dia seguinte já comecei a estudar freneticamente, e me mantive assim até agora. E embora eu tenha tardado na decisão em si de estudar para o concurso, que foi só em 2016, é curioso que muita gente já tinha me falado ao longo da vida que a prova tinha o meu perfil, a carreira tinha o meu perfil. Colegas, meu pai mesmo, minha orientadora. Então, embora a decisão tenha sido em 2016, é uma ideia com a qual eu flerto há muito tempo. Começados os estudos, eu tentei manter ao longo de toda a minha preparação. Eu sei que é uma meta irreal e um número frio, não quer dizer nada, mas só para ter um parâmetro, eu gostava de pensar em 8 horas de estudo líquidas. Claro, o rendimento que trazem as 8 horas, mesmo líquidas, varia enormemente. Tem dia que você tá lá, não é nem que você tá não é nem que você tá enrolando, nem nada, mas não rende. Então a hora em si não é a melhor medida. Mas trabalhava com essa ideia, tentava estudar segunda a sexta, sábado eu fazia como se fosse um meio horário, estudava menos.
E felizmente ao longo da preparação não precisei trabalhar nem exercer nenhuma outra atividade regular, pude me dedicar exclusivamente aos estudos, mas de forma alguma isso seria fator de desânimo para quem trabalha, porque muita gente consegue também comportar na rotina as duas atividades. Uma vez que eu decidi prestar o concurso, eu passei a me dedicar quase exclusivamente à preparação. Eu, nesses últimos 3 anos, trabalhei muito pouco, advoguei algumas coisas, alguns trabalhos que apareceram, mas mesmo assim uma coisa muito residual. Eu tive umas aulas que eu dava, mas também fui eliminando e me dediquei quase que em tempo integral à preparação. Eu tentei manter uma rotina de estudo diário, aí por volta de umas 8 horas, de manhã e à tarde na verdade, e à noite ainda assisti algumas aulas. Realmente uma rotina pesada, né? Mas às vezes eu conseguia estudar mais, às vezes depende muito da época, né? Como você está. Tentei organizar os conteúdos do programa do concurso numa tabelinha semanal, na verdade quinzenal, né? Muitas vezes eu não consegui manter essa disciplina de seguir aquela tabela que eu tinha organizado, mas é importante ter essa organização, né? Entender. No início o candidato ganha muito conhecimento, no meu caso eu saí praticamente do zero, fui ganhando muito conhecimento, e chega um momento que você começa a perceber as suas fragilidades, aquilo que você precisa estudar mais, né? Eu, por exemplo, precisava estudar muito economia, me dediquei muito à economia, mais do que a outras matérias. Eu me esforçava bastante para levar meus estudos a sério. Como eu disse, não é sempre que a gente está no melhor estado de espírito para estudar. Tem dias que rendem mais, tem dias que rendem menos mesmo. E, primeiro, ter uma postura de seriedade. Essa questão de trair a rotina. Quando eu estava em condições de estudar, eu estudava. Às vezes, quando eu estava mais cansado, realmente eu estudava menos ou parava e não me sentia com isso treinando a rotina, eu me sentia respondendo às exigências da minha cabeça, do meu corpo, de forma que também é necessário ter uma certa flexibilidade e aceitar que nem todos os dias serão os mais produtivos da sua vida. Mas de forma geral, excetuadas as situações que eu mencionei de cansaço, de estafa mesmo, eu mantinha bem a sério os estudos, porque eu pensava, justamente por não estar trabalhando, por estar apenas por conta dos estudos, pensava, tem que levar isso a sério, tem que fazer o meu melhor. E pensava inclusive, poxa, uma prova tão difícil, se eu não estudar, não vai. Então eu conseguia me convencer e a me puxar para frente para continuar estudando. Bem, pessoal, o estudo para o CACD, como qualquer concurso, aliás, qualquer estudo, exige uma disciplina considerável, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nas armadilhas que a gente mesmo coloca no caminho. A gente tende, por exemplo, a estudar somente os conteúdos que a gente gosta, que a gente tem mais afinidade, que são mais fáceis. E eu acho que é muito importante nesse caso um processo de autoconhecimento, entender o que funciona com você, o que você faz bem, o que você não deve evitar, para que você tenha a capacidade de manter uma disciplina constante de estudo. Acho que a própria pressão, a vontade de passar, no meu caso, foi um grande incentivador e uma grande forma de manter o caminho, né? Eu percebia que eu queria passar e que eu tinha condições, portanto, eu precisava trilhar aquela rotina de estudos que eu tinha criado. Eu gosto de falar que eu dei muitas sortes ao longo da vida, de forma que eu estive estudando antes de estudar
E a questão das línguas estrangeiras foi mais ou menos isso. Eu tinha um interesse já por línguas, inglês aprendi já desde um pouco mais novo, francês, ao entrar na faculdade eu resolvi aprender, mesmo sem saber o que isso poderia me trazer na prática, nunca pensei que me serviria para um concurso, foi mais por gostar mesmo. Espanhol ao longo da vida também fui aprendendo de uma maneira um pouco mais fragmentada que o francês, nunca tive estudos muito formais, tirando 2 meses na Argentina até a prova. Então já tinha uma base boa das 3 línguas, isso acabou me poupando um enorme tempo, com certeza, de estudos. E durante a preparação, o inglês eu me dedicava mais, com certeza, porque a prova de inglês é muito mais complicada do que a de francês e espanhol. Aí, inglês eu fiz curso ao longo de toda a preparação, foi extremamente necessário trabalhar com simulados. Francês e espanhol eu tentava manter uma leitura diária, tentava ver alguma coisa de gramática aqui e acolá, mas eu fui pegar para fazer simulados mesmo, mais para a reta final. Mas de forma geral, eu acho que quando você se decide a estudar para o CACD, caso você já não tenha a base das línguas, é melhor você aprender a língua para as provas do que aprender a língua per se. Porque aprender a língua é uma atividade que sem dúvida requer mais tempo, né? Então mais vale investir em aprender a fazer a prova, por isso parece que simulados são muito importantes. As línguas estrangeiras são realmente um desafio grande nesse concurso, ainda que, convenhamos, não seja o único, né? Eu já tinha um nível razoável, tanto francês quanto espanhol, um nível melhor até no inglês, mas precisei estudar muito, fazer muito exercício. E isso é muito importante. E aí vale para as línguas quanto para as outras disciplinas. Eu já a partir do primeiro ano que eu comecei a estudar, no meu primeiro concurso, eu percebi que eu precisava fazer uma preparação muito específica para a segunda e terceira fase. Eu escrevi muito nos 2 últimos anos. Eu sei que para muita gente o TPS talvez seja a maior dificuldade, que não foi para mim. Mas a minha opção foi por fazer exercício para a segunda e terceira fase, e isso eu percebi que eu também estava estudando, evidentemente, aprendendo os conteúdos que caem no TPS. E mesmo para o TPS, eu acho extremamente recomendável fazer exercícios, questões da banca, né, do CESP, porque com os exercícios a gente aprende como funciona a lógica da banca, né? O concurso envolve o conteúdo programático, mas envolve também conhecer a prova, conhecer a banca. Por isso é importante praticar, tanto para a primeira fase quanto para a segunda e terceira fase. Pois então, ano passado eu investi... ano passado não, 2017... era meu primeiro ano, eu investi praticamente só na primeira etapa, embora já estivesse fazendo aula de redação, fui para a primeira etapa. E esse ano, depois do bom resultado de ano passado, eu adotei uma estratégia que não deixa de ser arriscado, que foi negligenciar praticamente a primeira fase. Estudei o ano todo fazendo simulado de segunda e terceira fase, me preparando para fazer as provas de segunda e terceira fase. História mundial, que é uma matéria que só tem na primeira fase, eu negligenciei completamente. Fui rever, faltando uma semana para o TPS, 2 semanas. Mas uma coisa que eu fiz tanto esse ano quanto ano passado, tanto 2018 quanto 2017, foi pegar as provas antigas de TPS e refazê-las todas, uma por semana, nas semanas anteriores ao TPS, para ir acostumando com o jeitinho da banca de fazer pegadinhas, de fazer as assertivas. É importante também para ver conteúdos mais frequentes, para ir adaptando até com o tempo de prova, essas coisas. Me parece que é um exercício importante. E, assim como, sei lá, me parece que é uma constante para a primeira, para a segunda e para a terceira etapa, que o melhor método de preparação é a reprodução da prova, ou seja, fazer simulados. E eu acho que
principalmente para a segunda e terceira fase, escrever é essencial, porque você tem que moldar a sua escrita a um determinado padrão e a um determinado tamanho, e você tem que já estar com a forma bem afiada para poder desenvolver ao máximo o conteúdo. A preparação a gente acaba mudando um pouco os hábitos de vida, né? A gente muda a rotina diária e isso tem um reflexo nos hábitos que eu tinha antigamente. Mas isso não quer dizer que eu tenha deixado de ter momentos de lazer, ter vida fora do estudo. A vida não se resume ao concurso, acho que essa é a maior dica. Mas, evidentemente, tem hora que você tem que abrir mão. Eu deixei de, por exemplo, eu gosto muito de ir ao estádio, deixei de alguns jogos importantíssimos porque eu precisava estudar. É a vida, são as opções que a gente tem que fazer. Agora, é importante ter esse tipo de descanso, ter um processo de motivação e de manutenção da estabilidade emocional, né? Essa motivação é muito importante no concurso. Acho que a maior motivação sempre vai ser, no meu caso sempre foi, a percepção de que todo ano passa uma turma e que eu podia estar entre essa turma, que eu tinha condições. A própria evolução dos estudos vai demonstrando isso e por isso é importante também ter um pouco de percepção de como está evoluindo o seu estudo. Mas ter uns momentos de descanso, ter um momento para a família, para os amigos, e eu acho isso essencial, senão a pessoa entra em parafuso. Questão da vida pessoal fica preterida em alguma medida pela rotina intensa que se assume no momento que começa a estudar. Claro que eu não pude fazer tudo que eu gostaria nesse tempo, não estive em todas as ocasiões que eu gostaria, mas isso dito, é importantíssimo você manter alguma coisa da sua vida social, reservar um dia por semana que seja para ver pessoas, para sair, ver um pouco de rua mesmo, porque o estudo é intenso. Você precisa lembrar também, porque, muitas vezes, porque você está estudando. Eu estava estudando, minha família era um suporte, pensar nos meus amigos, tudo isso era um estímulo a mais para mim. Então, por mais que eu tenha sacrificado alguma parte da minha vida social, nenhum homem é uma ilha também, eu me esforçava para manter minhas amizades, e inclusive acho que fui exitoso nisso, mantive de verdade minhas amizades e manter um contato frequente. Uma coisa que eu fiz bastante que durante a preparação foi, no primeiro ano eu fiquei muito em casa, porque eu rendo muito bem em casa, e depois eu comecei a ir para a salinha de estudos do Clio justamente para ver gente. Não era nem porque em casa eu não concentro, mas para, sei lá, na pausa do café ter alguém para conversar. É importante manter esses pequenos prazeres na rotina para justamente ter fôlego para estudar mais tempo. É melhor pensar como maratonista do que como um corredor de 100 metros e poupar alguma energia, e justamente o lazer é a energia que você tem, então precisa. Realmente não consigo dizer que eu tive grandes erros ou grandes acertos. Acho que é um processo contínuo. Um erro que eu acho até natural que eu cometi no início foi de ler muita coisa que talvez não tivesse necessidade, às vezes até fichar. Aquela ânsia de aprender, a gente acaba pegando muito texto, muito livro, e hoje eu percebo que a preparação precisa ser mais pragmática. Às vezes não precisa ler um livro inteiro, precisa aprender o conteúdo, né, para a prova. E um grande acerto que eu acho que eu fiz, na verdade, foi de entender desde o início que a concorrência era comigo mesmo, a competição era comigo mesmo. Eu nunca enxerguei os colegas como competidores, concorrentes. E isso me possibilitou formar uma grande rede aí de amizades com colegas que estudam, com professores, que me ajudaram muito, né, na preparação. Essas amizades me ajudaram tanto no aspecto de motivação como na troca de informações, e isso é muito bom, né? Eu acho que
independentemente do resultado, que foi muito positivo, o concurso me trouxe esse ganho de grandes relações com professores e colegas. Então, a preparação minha durou 2 anos. Eu comecei a estudar na viagem, assim que voltei daquela viagem da qual eu tinha falado, na qual me decidi pela diplomacia, em setembro, e estudei até a terceira fase de 2018. E, poxa, acho difícil até, não que eu não tenha cometido erros, mas porque de tudo quase se aproveita alguma coisa, então é até complicado falar em erros na preparação. Mas eu diria que eu li coisas que não precisava durante a preparação, obras que são cânones, mas cujo efeito prático para a prova não é tão grande. Mas, pois não maximizei o tempo que eu poderia ter maximizado. Esse talvez tenha sido o maior erro ao longo da preparação. E o maior acerto teria sido nas vezes em que eu consegui fazer o oposto, na vez que eu consegui ser flexível e pragmático e aproveitar o melhor possível o tempo. E eu digo isso porque eu não fazia isso, acho que o Ângelo também não, de não ter planos muito rígidos de estudo e estar sempre adaptando os estudos à necessidade que aparece. Assim que no primeiro ano, por exemplo, eu estudei muito mais economia que as outras matérias, porque era uma matéria que eu não tinha base, sabia menos que as outras. E nesse segundo ano eu estudei mais história do Brasil que outras matérias, porque eu senti que era a matéria que dava para ganhar mais pontos em relação ao ano passado. E eu acho que foram escolhas felizes, assim. Tanto que a história do Brasil foi efetivamente a matéria que eu ganhei mais pontos do ano passado para esse. E então eu diria que o maior acerto talvez tenha sido saber ler minhas necessidades. Tô até pensando aqui o que destacar de dificuldade, porque são tantas, né? Bom, a parte do inglês para mim era uma dificuldade à parte, porque o inglês da prova é muito exigente e eu sabia já, então eu sempre temi em certa medida a prova de inglês, mas fiz uma preparação boa, bons professores, então deu certo. Maior facilidade, eu acho que uma facilidade comparada minha em relação aos candidatos é o francês, que meu francês é muito bom, isso me permitiu tirar uma boa nota e mais que isso também me permitiu não precisar estudar tanto ao longo da preparação, ter horas para alocar em outras coisas. No mais, acho que redação merece uma menção, porque sempre é uma coisa dúbia na minha vida, porque era a prova que talvez uma das provas que eu tivesse mais medo, porque eu sentia que redação, por mais que você soubesse fazer, dependia de estar num bom dia, de estar inspirado, e isso me causava certo medo, e ao mesmo tempo era uma matéria em que eu sempre me senti mais à vontade, porque eu costumo escrever bem, tenho o hábito de escrever desde muito, e tive uma preparação excelente também em redação. Meu professor de redação me acompanhou e moldou minha escrita para ficar nos trinques para a prova. Eu não acho que o concurso tem uma fase mais difícil que as outras, né? O concurso é muito difícil, acho que é inegavelmente um concurso difícil, mas isso depende muito de como você está se preparando. Eu, no meu primeiro ano, eu me assustei muito com a segunda e terceira fase, porque eu não estava preparado. Eu tinha me preparado para o TPS. Mas depois eu comecei a fazer exercícios para isso. Por isso eu acho que o mais importante é a gente ter consciência de que conhecer a prova é essencial. Portanto, fazer exercícios é essencial. Porque todas as fases são difíceis, mas com o conhecimento do conteúdo e conhecendo a prova dá para vencer. Não sei se eu tenho uma dica de ouro, né, para o concurso. Eu acho que se eu puder dar um conselho, o conselho no sentido de que
essa prova é uma prova que exige pragmatismo, organização e autoconhecimento. Pragmatismo porque a gente tem que sempre lembrar que nós estamos estudando para fazer uma prova, para responder as questões que não vão ser feitas. Então, muitas vezes a gente exagera em aprofundar um determinado conteúdo e esquece outros. Acho que é importante ter essa percepção de que o aprendizado é voltado para uma prova. Organização é essencial nesse emaranhado de conteúdos programáticos. É importantíssimo ter uma capacidade de se organizar, mas se organizar de um jeito que funcione para você. Por isso é importante o autoconhecimento. O que funciona para um colega muitas vezes não funciona para você, muitas vezes não funcionou para mim. Eu vi isso na prática. É importante você, o candidato, se conhecer, entender o que funciona e o que não funciona para ele, para não ficar também adotando estratégias de estudo que são pouco funcionais, pouco efetivas. Poxa, dica de ouro é sempre complicado. Bom, uma dica de ouro de verdade é mantenham o foco, respeitem a si mesmos, não tentem fazer loucuras de estudar até ter uma crise nervosa, não façam isso. Mas mantenham foco, de verdade, não estudem só formalmente, se dediquem mesmo aos estudos e cerquem-se de bons professores. Professores são essenciais para esse concurso. Eu acho que é virtualmente impossível ser aprovado sem uma orientação pedagógica em alguma medida, senão você vai sair atirando para todos os lados e vai ler coisas desnecessárias e vai deixar de ler coisas necessárias. Então, fica aí como dica de ouro. Procurem bons professores, busquem boa orientação, que quanto mais gente estiver ajudando você nessa empreitada, mais fácil ela fica. Já estou aqui em Brasília, o curso de formação deve começar a qualquer momento, né? E as expectativas são boas, usando um termo mais genérico. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com um amigo que já está lá dentro e já sei ter alguma noção do que esperar em linhas gerais, e isso me deixa muito otimista, tô feliz. Acho que vai ser uma boa experiência, no mais necessária para um bom exercício da carreira posteriormente. Acho que esse curso de formação vai ser bom. E no mais, para a atuação diplomática em si também, a expectativa está muito alta. Vamos ver como vai ser, mas eu estou muito satisfeito de estar aqui e muito otimista com o que vai começar agora. Pois é, pessoal, eu sigo na expectativa de iniciar o curso de Instituto Rio Branco. Estou muito feliz, muito orgulhoso, colhendo frutos de uma longa caminhada. Acho que a expectativa é ótima, não tenho o menor arrependimento de nada. Tenho certeza, hoje, convicção de que fiz a opção correta. Claro, a vida vai ter que me mostrar isso, se realmente foi verdadeira essa minha opção. Mas por enquanto estou muito feliz. Pessoal, acho que foi isso então. Quero deixar um abraço para todos, desejar muita sorte. Quero deixar um agradecimento especial ao pessoal do Damásio, aos professores. Vou dar um abraço na figura do professor Tanguy, por todos. Prazer ter estado aí com vocês. Espero que tenha ajudado, e se não tiver alguma dúvida subjacente, me contatem. E ao pessoal do Damásio BH, que foram essenciais aí nesse meu caminho, nessa minha caminhada. Sem o apoio deles, as coisas seriam muito mais difíceis. Um abraço, sucesso, pessoal! Um abraço.